Olá, ouvintes. Meu nome é Marci. Sou coordenadora do Programa Educativo da Feira Livre de Arte Contemporânea, FLAC 2023. Nesta edição online, o Programa Educativo apresenta uma série de atividades voltadas à construção de um diálogo com o público e à promoção da acessibilidade física e digital ao universo das artes visuais. Todas as atividades contam com participantes para lá de especiais que, atravessados pela temática do colecionismo, nos proporcionarão experimentar com vocês uma imersão nesse universo repleto de possibilidades e descobertas. Olá, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Quase Podcast Desvendando Coleções. Aqui quem fala é o Eduardo Martins, educador da Feira Livre de Arte Contemporânea FLAC 2023. O primeiro episódio é dividido em dois lados, lado A e lado B, e quem ocupa o espaço do lado A é o Adriano Gomide. Olá pessoal, quem está falando é Adriano Gomide, sou artista plástico, professor da Escola Guinhard da Universidade do Estado de Minas Gerais, pesquisador, e já tem uns 15 anos que eu desenvolvo uma pesquisa sobre colecionismo de arte moderna e contemporânea no Brasil. Isso começou lá nos começos dos anos 2000 e eu venho desenvolvendo essa pesquisa até hoje. E entre 2009 e 2014, essa pesquisa eu levei para o virou uma pesquisa de doutorado que culminou com a tese do mesmo nome. Colecionismo de Arte Moderna e Contemporânea no Brasil. Está disponível no site da Universidade Federal de Tese para quem quiser ler. Maravilha, Gomide, seja muito bem-vindo. Logo a gente fala um pouquinho mais sobre a sua colecionismo de arte moderna e contemporânea no Brasil. Mas conte pra gente, qual a importância do colecionador para o universo das artes e para os artistas? Como é que você vê a figura do colecionador transitando, né, pelo universo, pelos ateliês? O colecionador é o principal financiador desse sistema, com suas compras, né? Então, do ponto de vista do artista é ótimo, é para quem ele vai vender os trabalhos, né? O sistema como um todo é quem, digamos assim, para galerias, para essas coisas todas, é quem, digamos, aonde que a obra final vai parar, né? Ela vai parar numa coleção, depois pode ir para museus, algumas coisas via doação, empréstimo e tal, mas nos últimos 100 anos, assim, o papel do colecionador é fundamental para esse sistema da arte, assim, como o financiador desse sistema. Como a sua pesquisa ela foi impulsionada e como ela foi desenvolvida? Por que esse tema, né? Como é que você, um professor, né, da Escola Guinhard, também artista, como você se enveredou aí pelo universo das coleções que culminou nessa pesquisa? Eduardo, no começo dos anos 2000, quando o Inhotim estava sendo gestado, fundado e tal, essa notícia de colecionismo, de colecionadores, estava muito em evidência, assim. A gente teve um boom econômico, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, então você tinha muita gente colecionando, muita artista surgindo e tal. E a Escola Guinhard é que formou os educadores para Inhotim. Então a gente via aquela gente trançando, estudante, a gente teve chance de visitar Inhotim antes de Inhotim ser inaugurado e tal. Então essa figura do colecionador, principalmente igual o Bernardo Paz, um colecionador de classe internacional, assim, com grandes obras e tal, estava muito em evidência. E aqui no começo dos anos 2000, em Belo Horizonte também, a gente teve inauguração de alguns museus que vieram de coleções privadas. O primeiro deles foi o Museu do Oratório, lá em Ouro Preto. Depois a gente teve inauguração aqui em Belo Horizonte do Museu de Artes e Ofícios, Museu Animar de Paula e em Inhotim, mais ou menos na mesma época. Então essa era uma coisa que estava muito em evidência, principalmente aqui em Belo Horizonte, né, que está na periferia do sistema da arte brasileiro.
não da ponto de vista de artistas, né, que a gente tem muitos bons artistas, alguns artistas que estão aí com nomes nacionais, internacionais, vieram daqui. Mas em termos de sistema, de galerias, comércio e tal, nessa época, no início dos anos 2000, digamos, era até provinciano, podemos dizer assim. Então, mas aí essa parte da coleção, tinha muito entusiasmo nessa época, assim. Então aí veio esse interesse de conhecer um pouco e mais a fundo, né, no conhecimento desse fenômeno. Assim, me perguntei o que é isso, o que está acontecendo. Como eu estava na universidade, eu falei, vou transformar isso numa pesquisa e tal. Olha, quando a gente pensa numa feira de arte, que assim, me vem à cabeça a feira em si já é uma coleção, né? A gente poderia considerar uma feira como uma coleção, com uma coleção de coleções. Talvez assim, sendo um pouco redundante, o que você acha? Até a feira é um evento mais comercial. Ela não tem... Ali você tem galerias que estão colocando à venda as obras de arte dos seus artistas. Para o colecionador é uma grande oportunidade de visitar galerias do mundo inteiro num só lugar. Então, um grande colecionador que tem hábito, às vezes, de comprar obras, né, aqui no Brasil, comprar obras nos Estados Unidos, na Europa e por aí vai. Então, tem a chance de, num final de semana, 2 visitas, visitar galerias assim. Eu estou pensando aqui, por exemplo, na Feira de Arte de São Paulo, né? Você tem a chance de visitar galerias de Nova York, da Argentina, de São Paulo mesmo, de Minas Gerais e tal. Uma Feira de Arte de Chicago, você tem chance de visitar galerias asiáticas, brasileiras, americanas e por aí vai. Então é uma grande chance assim, de você conhecer vários artistas de várias galerias, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Assim. Então, isso é muito importante, é muito bacana e é muito prático. Assim. Essas feiras acontecem desde a segunda metade do século XX, com a maior intensidade. Assim, né? Você teve feiras em Colônia, a feira de base, hoje em dia, das mais importantes, mais famosas, inclusive com, digamos assim, filiais em Miami e tal. Todo final de ano, no mês de dezembro, acontece essa feira de Miami. Enfim, você tem a Feira de Arte de São Paulo, do Rio, e você tem a Feira FLAC de Arte Virtual, que, né, na primeira versão aconteceu presencialmente, num galpão super simpático no centro da cidade, agora está acontecendo virtualmente. Então é isso, é uma grande oportunidade para que colecionadores ou não, compradores de obra de arte e tal, tem no mesmo lugar de conhecer vários artistas e adquirir essas obras. Pensando nesse aspecto, né, da virtualidade, né, a feira no espaço ali online, né, dessa dimensão digital, e pensando, olha, visitar uma feira de arte também tem essa questão física, né, de estar presente no espaço, de ver ali uma pintura, de ver uma escultura, de você, né, se aproximar, ver a pincelada, né? E nesse formato digital, como é que você vê, que potência você vê, Gomide, numa feira no formato digital como a FLAC, nessa edição atual? Eduardo, com a paralisação de muitas atividades durante a pandemia do coronavírus, essa foi uma saída que várias pessoas tiveram para poder continuar movimentando seus negócios, assim, né? Casas de leilões como Sotheby's e Christie's e tal começaram, né? Eles tinham um sistema de vendas por telefone e tal, mas eles arrumaram né? Trabalharam nesse formato virtual e deu super certo, assim, porque eles puderam continuar fazendo seus negócios. As feiras começaram a acontecer virtualmente, então as pessoas tiveram a chance de continuar fazendo negócios. E as pessoas se acostumaram com isso. E tem um aspecto prático também, com o desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, tanto igual a gente pode fazer uma reunião virtual, com o aumento da qualidade das fotografias digitais e tal, essa coisa que você está falando, né, de ver uma pincelada de uma pintura, alguma coisa desse tipo. Hoje em dia você faz fotos de altíssima qualidade. Nada substitui o contato direto com a obra. Nada substitui isso. Mas para efeito de você conhecer uma obra e tal, inclusive para poder adquirir, né, você
Você pode pedir fotos de detalhes, fotos de verso da obra. Você pode pedir para uma pessoa ficar do lado para você ter noção da escala e por aí vai. Né? Então facilitou bastante assim, essas tecnologias que desenvolveram bastante assim, em termos de praticidade e de qualidade também. Então alguém pode com uma câmera visitar uma obra de arte, como uma escultura, por exemplo, uma instalação. Então isso facilitou bastante assim. E acho que é uma coisa que veio para ficar, assim, né? Igual vocês estão, hoje em dia a gente já pode fazer as coisas presencialmente, vocês estão realizando a feira virtualmente, e acho que vai ser um sucesso, assim, como foi a primeira. Em uma das nossas conversas, você mencionou uma coisa que me chamou bastante atenção, que foi o seguinte, que às vezes a pessoa está ali passeando por uma feira, né? Está percorrendo ali os corredores, vendo pessoas, vendo os trabalhos, visitando os estantes das galerias, e às vezes ela não se sente tão à vontade para chegar e perguntar o preço de uma determinada obra, para iniciar uma negociação, até mesmo para adquirir o seu primeiro trabalho. Esse formato digital, você acha que ele colabora para romper essa timidez e talvez essa pensar assim, eu acho que eu tô sem jeito para perguntar. No formato digital não, né? Eduardo, colabora muito, assim, porque você tá, por exemplo, a Feira de Arte do Rio e de São Paulo, isso até foi bom, por exemplo, nas minhas aulas, eu dou aula de pintura e de desenho na Escola Guimarães e tal, e às vezes uma coisa que surge é assim, quanto custa uma obra de arte, qual o preço de arte que eu vou botar no meu trabalho e tal, por aí vai. Então foi uma grande chance, assim, por exemplo, nesses sites que você tem, você entrava lá, estava a descrição da obra, fotografia, tal, detalhes, papapá, as informações e no final o preço. Então é super prático isso, assim, né? Para quem, com o tempo, para quem está entrando num mercado, num sistema como comprador, no começo às vezes você está muito tímido, né? Você não conhece as pessoas e tal. E eu lembro do primeiro leilão que eu fui, assim, não entendia como é que funcionava e tal. Hoje em dia você entra assim, as pessoas, né? As pessoas já me conhecem, eu conheço as pessoas, então você tem essa liberdade de tratar de todos os assuntos, assim. E então nessa parte, para quem é um pouco tímido, não sabe como começar e tal, você entra num site e tá lá. A obra de arte do artista fulano de tal, olha sobre tela, tamanho 50 por 60 e tal, e lá embaixo, lá embaixo você tem o preço. Isso é muito prático. Esse formato virtual, assim, principalmente para essas pessoas que estão começando, um pouco tímidas, né? É uma boa chance de você conhecer os artistas e tal. E pensando que não é nenhuma novidade, né? Talvez seja uma novidade nesse aspecto, nessa dimensão mais popular, né? Dessa popularização, do acesso maior, dessa democratização ao acesso, né, das feiras e tal, porque não é muita novidade. Eu me recordo de algumas revistas gringas especializadas em arte, ela apresentava alguns catálogos ali, né? Tinha um fragmento do catálogo, uma página de um catálogo com determinadas obras e o telefone da galeria. Então você pegava o telefone, ligava, ali já tinha um preço, negociava, a pessoa te entregava em casa, né? Não, essa parte é o que sempre existiu, assim, mas essa novidade da virtualidade, assim, com preços online, isso ajudou bastante para quem tem essa timidez, assim. Então você está na tranquilidade da sua casa, gostei daquela pintura, assim, né? Quanto custa? Né? Então você olha lá e principalmente para quem está começando, quem não tem noção, quem não conhece ainda, gosta muito de arte, às vezes frequenta exposições, né? Quando viaja ou aqui mesmo, Belo Horizonte, frequenta museus e tal, mas não tem noção de como... Aliás, às vezes a pessoa não tem nem noção de que ela pode começar uma coleção, né? E essa parte eu estava vendo, você tem um casal americano, chama casal Vogel, eles colecionaram arte conceitual da década de 50, 60, lá nos Estados Unidos, começaram a coleção assim, um era funcionário da biblioteca pública, outro era funcionário dos Correios, assim, chegaram num acordo, metade do rendimento deles ia para compra de obra de arte e metade para sustentar, né? Pagar o aluguel do apartamento, comprar comida, transporte, por aí vai. E eles fizeram uma das melhores coleções de arte conceitual, porque eles têm lá desde o início, às vezes compravam
diretamente do artista. Essa não é uma prática muito recomendada, porque senão atrapalha galerias e tal, assim. Mas você, né? Eles fizeram uma coleção belíssima, importantíssima. Você tem desde papeizinhos, pequenos projetos, algumas coisas assim. Obras que se tornaram, digamos, depois a análise de arte, a história da arte chegou à conclusão que foram obras de arte seminal para esse movimento, assim. Então eles têm várias dessas obras, assim. Então é muito bacana, assim. Às vezes tem gente que fica tímido, eu não posso ser colecionador, não sou colecionador. Pode sim, basta querer comprar uma obra de arte. E justamente para essas pessoas, eu vou pensar no público da FLAC, né, que vai participar, vai ver ali, vai acessar os conteúdos, conhecer os trabalhos, conhecer os artistas. Para o público da FLAC, né, dentro dessa dinâmica virtual, que você manda, assim, que mensagem você manda para quem deseja, tem vontade de iniciar uma coleção ali de forma despretensiosa? Que recado você manda para essa galera? Visitem o site da FLAC e comprem sua primeira obra de arte. Vai ser o primeiro degrau da sua coleção. O primeiro passo, então, é comprar o primeiro trabalho, né? Compra o primeiro trabalho, é o início de uma coleção. Né? Desejo muito sucesso para vocês, para os artistas, para a FLAC. Cumprimento a vocês todos pela iniciativa e tal. E para quem está, para o público, comprem sua primeira obra. Sucesso para vocês todos aí. Muito bem, com Adriano Gomide, fechamos o nosso lado A e deixo um convite para vocês ouvintes seguirem nos acompanhando e ouvir o lado B do Quase Podcast Desvendando Coleções.